Retornamos a este tema que nos é tão caro, a felicidade. Queremos tratá-la, investigá-la, delineá-la, tudo pela simples inquietação de bem entendê-la e persegui-la. Saber o que é felicidade e sobre suas possibilidades parece ser a melhor maneira de aproximarmos o ser humano do ser feliz. Poderíamos deixar-nos à própria sorte, na esperança de que, por feliz acaso, ela nos conduzisse a uma existência feliz. Mas tal aposta parece insensata, pois a tendência de um indivíduo que não se preocupa em autodeterminar-se é ser determinado pelos imperativos socioculturais, cuja voz se porta pelo senso comum. Este que possui, conforme já discutimos, uma aproximação contraditória da noção de felicidade. Desenganados do senso comum, mas ainda esperançosos, colocamo-nos, portanto, na busca por um entendimento da felicidade que seja coerente com o que enxergamos da natureza humana. Entendemos o ser humano enquanto um ser inquieto. Inquietação essa que vai além da natureza animal, inaugurando a natureza artística e constituindo assim a natureza humana. Sendo a inquietação esse traço tão fundamental que encontramos ao analisar nossa natureza, é de imensa sensatez buscar entender a felicidade a partir desse mesmo traço. Assim, temos chances de encontrar uma definição de felicidade que não seja ela própria contraditória com o que há de mais básico na natureza humana. Em termos elementares, o que o ser inquieto deseja é colocar-se na direção de suas inquietações, saná-las, atender às suas demandas. Se não fosse assim, sequer poderia ser chamado de inquieto. Esta é sua razão de ser. A felicidade, por sua vez, aparenta ser o encontro do ser com sua própria razão de ser, este alinhamento que quer fazer de tudo coerente, o todo coeso. Se assim colocarmos, então a felicidade do ser inquieto nada mais é do que colocar-se na direção de atender às suas inquietações. Façamos um esforço para reduzir a abstração de nossa definição. Troquemos o ser inquieto pelo ser artista. Nossa troca não carece de generalidade, pois conforme definimos anteriormente, artista nada mais é do que aquele que age e produz movido por suas inquietações. Podemos então tratar da felicidade do ser inquieto a partir da felicidade do artista. Eliminemos mais um pouco da abstração, tomando agora um caso particular de um artista categórico, digamos o músico. O que é felicidade para o músico? Usando o esboço que traçamos até então, a felicidade do músico nada mais é do que colocar-se na direção de atender às suas inquietações musicais. Quais seriam essas inquietações? Podemos facilmente imaginar. O músico ser inquieto pela música, ver-se inquieto a produzir sons, ritmos, melodias, tocar instrumentos musicais, ensaiar, praticar, apresentar-se, encantar através da sua música. Enquanto permanecer sendo verdadeiramente músico, continuará a inquietar-se por essas atividades, não importando quantos instrumentos já saiba tocar, quantas músicas já tenha composto, quanto tempo já tenha treinado, ensaiado, praticado, quantas vezes já tenha se apresentado, dado vida à sua música. Assim, a felicidade do músico está em colocar-se na direção do fazer de cada uma dessas atividades que o inquietam. O que se diz do músico é facilmente generalizado para seus irmãos artistas. Assim, a felicidade do pintor está em colocar-se na direção de pintar quadros, não importa quantos já tenha pintado. Treinar técnicas de pintura, expor suas telas, desafiar-se a pintar objetos e cenas inéditos para si. A felicidade do ator se vê nas atividades que o inquietam: atuar, interpretar, aprender como melhor incorporar seus personagens, desenvolver suas técnicas e habilidades no palco, nos bastidores, etc. Para o escritor, será escrever, rascunhar, imaginar personagens, cenas, histórias, universos. Também aprimorar suas técnicas de escrita criativa, construção de personagens e por aí vai. Cada arte coloca a seus artistas um conjunto de inquietações, sejam elas de âmbito técnico, prático, produtivo, contemplativo, social ou qualquer outros possíveis. O ser artista só o é na medida em que continua a ter tais inquietações,
Por sua vez, a felicidade de artistas surgirá de suas inquietações, mais especificamente no caminho da aquietação delas. Podemos até levar a nossa generalização ao ser que ama. Como discutimos no vídeo anterior, o amor se vê como uma fonte imensa de inquietações. Assim, a felicidade do ser que ama está em colocar-se na direção de aquietar as inquietações que tem por amor. A mãe que ama sua criança e nutre, portanto, inquietações de protegê-la, alimentá-la, fazê-la se divertir, crescer saudável e assim por diante, será feliz na mesma medida em que, dia após dia, conseguir colocar-se na direção de resolver as tantas inquietações que o amor lhe impõe. O educador que ama seu ofício e assim tem inquietações por proporcionar a seus educandos boas condições de aprendizado, será um educador feliz na medida em que, a cada educando com o qual se vê comprometido, puder colocar-se na direção dessas suas inquietações de educador. Enfim, tornamos a nos referir ao ser inquieto e sua felicidade, agora mais seguros das implicações da nossa definição mais abstrata. À luz dos exemplos que articulamos anteriormente, repetimos: a felicidade do ser inquieto nada mais é do que poder colocar-se na direção de atender às suas inquietações. Uma das inquietações deste estudo era justamente superar a noção contraditória do senso comum sobre a felicidade, em meio a muitas outras. É chegado um bom momento para verificarmos o quão felizes temos sido neste âmbito. Relembremos brevemente as principais contradições da noção de felicidade do senso comum e façamos o contraste com a nossa proposta de definição para verificar como ela se sai em sua razão de ser. A mais chamativa característica da felicidade do senso comum é seu teor estático. A felicidade é pintada como uma espécie de destino que se poderia alcançar depois de realizadas muitas conquistas, vencido muitos obstáculos ou mesmo acumulados inúmeros pedacinhos de felicidade. Ela é também muito difícil de se desemaranhar da felicidade de contos de fadas, o famoso viveram felizes para sempre. Enquanto meta, alvo, destino, ponto de chegada, a felicidade se enrijece como se fosse uma localidade fixa, tornando-se estática. Aqueles que conseguissem lá chegar, portanto, restaria apenas permanecer lá, vigiando os muros de seu castelo felicidade para garantir que ninguém invadirá, roubará seus tesouros, sua felicidade. Uma vida de buscas terminadas ali, no encontro e na permanência e na defesa desse lugar felicidade. A contradição que vem desse ponto está justamente no muito comentado aspecto da natureza humana, sua dinâmica. O ser humano, enquanto um ser artista, é um ser inquieto. Dessa inquietude, derivamos o teor dinâmico de nossa natureza. Assim, uma felicidade estática que consistiria em chegar até um ponto da vida onde pudéssemos falar agora tenho tudo para ser feliz, seria a própria negação da natureza humana inquieta. Em outras palavras, é uma definição que exige, para sermos felizes, o fim de nossas inquietações. Exige que todas sejam satisfeitas e que nenhuma nova possa surgir. Exige que nada mais nos inquiete. Exige que deixemos de ser humanos. Assim, só podemos concluir que, se a felicidade humana é possível, ela não pode ser estática. Não pode ser nada parecida com a felicidade de contos de fadas ou a do senso comum. Nesse aspecto, a nossa definição triunfa, pois não exige o fim das inquietações para o alcance da felicidade. Pelo contrário, afirma a possibilidade de ser feliz na própria dialética do ser inquieto que busca aquietamento. O que traçamos como felicidade não é um estado, um lugar, uma condição estática do ser, mas sim o próprio movimento de busca por sanar as inquietações do ser. É dinâmica em pleno sentido. Por consequência, não contradiz a natureza inquieta do ser humano, o que não deve nos surpreender, pois, em termos elementares, apenas definimos a felicidade como o alinhamento do ser inquieto com a sua razão de ser. Ainda há um outro ponto interessante de se comentar no contraste de nossa definição de felicidade com noções comuns para o mesmo conceito. Pela forma como definimos, a felicidade não pressupõe um estado de alegria, contentamento, satisfação. Em geral, estar feliz é tido como sinônimo de estar alegre, contente, num estado de divertimento. Isso muitas vezes pode extrapolar a noção de felicidade para estados nos quais não há dor, sofrimento, angústia, preocupações. Mas, horas, isso tende a desnaturalizar tais aspectos, acusá-los de inumanos e querer arrancá-los de nossas vidas. Seria essa rebelião coerente?
Semelhantemente ao que discutimos a respeito do amor, no qual enxergamos uma imensa fonte de inquietações e por isso mesmo um aspecto muito humano, podemos discutir esses outros sentimentos e sensações que fazem parte de nossa experiência existencial. E horas, o que a dor, o sofrimento, a angústia, a preocupação e demais parentes seus podem causar em um ser humano dotado de vivacidade, senão inquietação? Como poderíamos então julgar essas experiências do ser humano como não naturais e, pior, condená-las à perseguição até a extirpação da última delas? Uma noção de felicidade que não aceita coexistir com certas causas da inquietação humana quer, mais uma vez, levar-nos a um estado onde já não somos perturbados, acometidos de nenhum mal que possa nos arrancar de um estado de alegria. Deseja estender esses momentos de alegria e contentamento indefinidamente, colocar-nos mais uma vez dentro do castelo felicidade. Não mais para que nós vigiemos os seus muros, mas para que tais muros possam nos proteger de sentimentos e sensações que poderiam nos inquietar. Retornamos ao ponto de uma noção de felicidade contraditória com a própria natureza humana. Por sua vez, a nossa definição de felicidade, traçada com respeito à natureza inquieta, não exige a extirpação de nenhuma fonte de inquietação. Assim, o ser feliz não requer a eliminação de toda a dor e sofrimento, não exige uma vida sem tais aspectos, eles próprios muito naturais. Mais ainda, é em cima até mesmo da dor, do sofrimento e de tudo mais que possa nos inquietar que se cria a possibilidade de ser feliz, sem criar com esses aspectos contradição alguma. Enfim, nossa felicidade não pressupõe o ser que, se não o tempo todo, é alegre na maior parte dele. Distingue-se da soma dos momentos de alegria, euforia, êxtase, contentamento, plenitude, paz. Sendo mais abrangente, abraçando toda e qualquer fonte de inquietação, não querendo contradizê-las, mas sim conversar com o movimento de aquietá-las, a nossa definição de felicidade não esfacela a natureza humana, apoia-se nela por completo. Pode parecer estranho conciliar felicidade e sofrimento em um mesmo ser no mesmo momento, mas basta um olhar mais atento para vermos que é mais natural do que se imagina. O sofrimento por si só não traz felicidade, mas a perspectiva de reduzi-lo, superá-lo e o efetivo movimento na direção da superação do sofrimento é felicidade manifesta. É certo que dor e alegria dificilmente coexistem, mas se falamos de felicidade, notemos que ela não é a cura, o estado de não dor. A felicidade é o tratamento, a melhora em perspectiva e em ato. Naturalmente, dor e tratamento coexistem. Ilustramos anteriormente a felicidade a partir de exemplos particulares de artistas categóricos. Ao falarmos do músico ser inquieto pela música, listamos suas possíveis inquietações musicais e identificamos sua possibilidade de ser feliz precisamente na possibilidade de atender às suas inquietações. Podemos ver o teor dinâmico nesse exemplo e, mais ainda, entender como a felicidade do músico não tem relação necessária com uma continuidade de estados de alegria e satisfação, podendo estar ela permeada de estados de dor, angústia, sofrimento, apreensão, etc. Horas, imaginemos o músico praticando, ensaiando pela milésima vez a música que vai apresentar na próxima semana. As articulações dele doem pelos movimentos repetitivos, sua mente se frustra pelos erros no mesmo trecho da música de novo e de novo. A ansiedade lhe aperta o peito quando se imagina em cima do palco, frente a uma multidão, que ainda mais pensa no quão escasso é o tempo que lhe resta para se preparar. Está cansado, nervoso, irritado, com medo, apreensivo. Tudo isso para dizer o mínimo. Apesar de tudo isso, não deseja estar em nenhum outro lugar que não ali mesmo, praticando, ensaiando, repetindo de novo e de novo, sentindo o prazer de cada progresso, o seu avanço, obstinado por dominar sua arte, sua música, seu instrumento, fazê-la brilhar, consciente de todas as limitações, mas determinado a superá-las a tempo de sua apresentação. Está sendo, em seu ensaio, muito mais um ser envolto por dor do que por alegria, mas está respirando toda a dor na mesma medida que respira suas inquietações e coloca-se inteiramente na direção de superá-las. Enfim, está sendo um músico completa e indubitavelmente feliz. As ilustrações que fazemos a partir de artistas categóricos são muito úteis. Entretanto,
Não devemos nos deixar enganar por elas. A falarmos desse ser inquieto pela música, ou músico, não podemos esquecer que ele tem outras inquietações, podendo então falar que ele tem outras artes além da música em si. Suas outras artes podem muito bem ser também artes categóricas, podendo ele ser um dançarino, poeta, cineasta, mas podem ser artes mais diversas, como a arte de educar, a arte de cozinhar, artes derivadas do ser que ama e assim por diante. Em suma, ele é músico, ser inquieto pela arte da música, mas é também artista em muitos outros âmbitos. Isso se repete com naturalidade em cada um de nós. Somos seres inquietos, mas isso está longe de dizer que temos uma única forma de inquietação. No fim das contas, somos todos artistas multifacetados, guiados por várias artes, várias inquietações, convidados a seguir por diversas direções. Na nossa pluralidade artística, decorre algo interessante a respeito da nossa forma de ser feliz. Se temos várias direções de inquietações, temos também vários caminhos que, se caminhados, serão sinônimos da nossa felicidade pessoal. Isso, por um lado, se vê como mais um ponto de distinção em relação ao senso comum, que parece procurar por uma fórmula específica para ser feliz, um caminho certo para um destino correto, guiado por uma noção de unicidade dentro de sua concepção de felicidade. Olhando com calma, não há razões sensatas para supormos que existe apenas uma forma de uma pessoa ser feliz. E quando entendemos cada ser enquanto um artista multifacetado, enxergamos igualmente a pluralidade de meios de ser feliz. Poderia nosso músico ter se dedicado à culinária mais do que à própria música. Não estaria mais ensaiando vigorosamente para sua apresentação. Não seria aplaudido de pé pela multidão. Não aprenderia um instrumento após o domínio do anterior. Mas estaria com a mesma paixão, a mesma presteza no envolvimento com essa outra arte latente em seu ser. E mesmo fora do palco ou fora da cozinha, encontrará uma porção de diversas artes latentes, inquietações muito naturais suas, que estarão sempre lhe apontando direções de felicidade para suas ações a cada segundo de sua vida. Não é minha intenção causar a impressão de que felicidade, sendo tão plural, tão diversa e tão tolerante aos mais diversos estados de espírito, sejam eles agradáveis ou não, seria algo quase automático de se ter, inevitável, consequência apenas de estarmos existindo com um certo grau de vivacidade. Discordo disso profundamente. A felicidade exige considerável atenção, zelo e empenho de nossa parte para poder valer em nossas vidas. Exige, acima de tudo, o respeito e o bom relacionamento com nossas mais inquietas artes. Quebre isso e jamais poderá ser feliz. Veja-se impedido de se colocar na direção de suas inquietações e descobrirá que é um ser entristecido. Guie-se ou se deixe guiar por coisas que não são sua arte, não estão em suas inquietações mais profundas e naturais e estará sendo guiado para bem longe de qualquer felicidade. A felicidade é um tema tão caro neste estudo e merecedor de tanta atenção justamente porque, por um deslize, um descuido, uma desatenção, uma ilusão, até mesmo uma falta de esperança, podemos perder a chance desse alinhamento com nossa natureza, perder a chance da felicidade. No meu entendimento, portanto, a felicidade não é tão automática assim. Se não houver um compromisso, um respeito, até mesmo uma luta por suas artes e inquietações mais naturais e profundas, simplesmente não se consegue ser feliz. Chegamos assim ao ponto de enxergar a felicidade como um termômetro da arte e do quão alinhado um artista está com suas próprias artes e inquietações. A pessoa entristecida nada mais é do que quem está, por algum motivo, sendo impedido de entregar-se às suas artes, rumar às suas inquietações. Nesse termômetro, a tristeza é o sinal de que artista e arte estão muito apartados, enquanto a felicidade indica o quão alinhados artista e arte se encontram. Bem entender a felicidade é saber ler este termômetro e saber se é hora de aquecer as coisas, elevar a temperatura, fazer arder o fogo da arte, buscar por lenha para que ele perdure, transformar o próprio estado de frieza da tristeza em inquietação quente, para daí, surgindo a arte de lutar pela arte, reconectar-se com sua natureza e nela arder intensamente. Precisamos a todo momento estar muito atentos a esse termômetro, pois é ele que nos indicará a hora de lutar contra a hipotermia, bem como mostrará o que tem a propriedade de nos aquecer, de gerar calor, o que é a nossa arte.